mais um Semana Tech, o podcast da Info. Eu sou a Paula Rottman e aqui no InfoLab comigo estão o Luiz Cruz. Olá, pessoal. Rafael Cato. Tudo bem? Carlos Eduardo Silva, cuidando das câmeras. Olá. E no link ao vivo e cuidando das redes sociais, Marcos Brasil. Olá, boa tarde. Pois é, e o primeiro assunto da semana, na verdade, é o que aconteceu no finalzinho da semana passada e a gente não pôde comentar no último podcast, que é o Alibaba. O gigante chinês fez um IPO, que é a oferta inicial de ações, entrou na Bolsa de Nova York e arrecadou uma fortuna, 22 bilhões de dólares. Sim. Passou o Facebook, o Google e a Amazon em valor de mercado. E o Luiz está conversando com ele. Passou o Facebook e a Google Amazon. e a Apple ainda Google e não. a Apple ainda não. Mas e o passou IPO... a Disney também, se não me engano. Sim. Passou a Disney e a IBM, acho. Pra gente ter uma ideia, dizem que o Alibaba, agora que ele vendeu essas suas ações iniciais, tá valendo 228 bilhões de dólares. É isso, Cato? Isso, eu acho que é isso. Eu tenho vários números aqui, muitos números, mas... E o Facebook vale só uns 200 bilhões e a Amazon uns 150 bilhões. O Google vale quase o dobro, 400 bi. Então, 231 bilhões de dólares. O Jack Ma, que é quem fundou essa empresa e quem chegou a atingir essa excelente marca, é uma pessoa para ser estudada, eu acho. Assim, ele é um visionário, assim como os outros sujeitos por trás dessas grandes corporações. A estratégia de crescimento dele é muito sólida, por isso que a empresa atingiu esse patamar. Porque o Alibaba não é um e-commerce só, um site de compras chinês, né? Bem mais que isso. Bem mais do que isso. Ele é uma rede de anúncios, é um buscador, é um banco de dados, é um serviço de pagamento agora. É um serviço de pagamento. Eu peguei o histórico, até rabisquei aqui um histórico da empresa, só para eu entender que tamanho que é. Porque, assim, boa parte dos serviços funcionam só dentro da China. Né? O que a gente vê aqui no Ocidente não é exatamente o tamanho da empresa, né? Mas é uma empresa que desde 99, quando ela foi fundada, até hoje, ela foi se estruturando de forma a preencher um segmento de mercado e a dominar todas as etapas desse mercado. O AliExpress, tem vários produtos, o Taobao Market, que é um mercado deles, Ali Wang Wang, que é como se fosse um MSN, Alipay, que é como se fosse um meio de pagamento, um PayPal. Tem o Taobao University, que é um treinamento para mercadores, Alimama, que é uma variação de um produto deles. Aí eles pegaram o Taobao e fizeram o Tmall, que virou um mercado completo. Tem o Haichina, que é uma empresa que eles compraram, que é infraestrutura de servidores, como se fosse a Amazon. Bom, é um modelo muito parecido com o da Amazon, né? Tem o AliExpress, que é uma empresa de um mercado internacional. O famoso AliExpress, famoso aqui no Brasil. Em 2011 eles Vestido de noiva por 20 dólares. Em 2011, eles compraram uma empresa chamada OneTouch, que é um sistema de entregas, basicamente um sistema de logística de entregas. Em 2013, recentemente até, assim, eles começaram a entrar em outros mercados, porque eles fundaram um sistema de pesquisa e desenvolvimento dentro da empresa e começou a criar um monte de produto. Inclusive, eles têm sistema operacional de TV. Que é uma coisa que, assim, aparentemente a gente não consegue relacionar com a empresa, mas eles estão se expandindo para várias áreas. O Google é um pouco assim, né? As empresas ficam muito grandes, elas começam a ter muito capital para investir em coisas novas, fazer pesquisas. E ele é uma figura interessante. A gente estava conversando antes, ele era professor de inglês que conseguiu um dinheiro emprestado no banco, acho que 60 mil dólares, com amigos e banco. Ele fundou a empresa com 18 pessoas. A empresa no apartamento de casa. E como um professor de inglês, ele também é um apaixonado pela cultura americana. E ele é fã do Forrest Gump. Ele assistiu diversas vezes o Forrest Gump. E antes do IPO, ele falou que ele assistiu o Forrest Gump. Então, quem motiva ele, quem é o grande herói dele é o Forrest Gump. A história é um pouco de superação do Forrest Gump. É esse cara. Então, é engraçado ver que o grande sonho americano das empresas, agora você tem um chinês aqui, bilionário indo para os Estados Unidos. Então, ele começou essa empresa, 99, com alguns funcionários, hoje tem, sei lá, 25 mil funcionários, o Alibaba. Eu achei interessante, eu estava lendo um pouco sobre o Jack Ma, e ele
deu uma declaração depois do IPO falando que ele perguntou para a mulher dele se ela gostaria que ele fosse rico ou bem-sucedido. E ela respondeu para ele, eu quero que você seja bem-sucedido, porque ela nunca achou que ele fosse ser rico na vida. Então ela foi pelo caminho que ela achava que ia dar e deu muito certo. É engraçado também que assim, a gente vê essas grandes corporações crescerem e crescerem de uma forma não sustentável, né? Ou às vezes até agressiva demais, assim. O capitalismo é isso, mas o Alibaba se caracteriza por crescer sustentavelmente, assim. Quando ele fez um mercado, ele fez também um sistema de como treinar as pessoas a vender aqueles produtos, né? E várias cidades chinesas hoje dependem desse comércio para sobreviver, porque elas vendem produtos para o mundo inteiro, né? Por meio do Alibaba. Por meio do Alibaba, do AliExpress, então... Inclusive o Alibaba, é uma coisa interessante, fez um acordo recentemente, tiveram aqui representantes do Alibaba, fizeram um acordo em Brasília com o governo brasileiro para tentar discutir formas de facilitar a importação de produtos da China para cá. Não ficar nessa questão de tudo que vem de lá é pirataria, é falsificação, mas tentar legalizar esse comércio. É parte do desafio deles. Eu estou aqui com a reportagem que o Wall Street Journal fez. Ele tem um desafio agora, que é adaptar o AliExpress, o Alibaba, para as plataformas mobile. Ele viu nos últimos 6 meses, em comparação com os 6 meses do ano passado, um crescimento de 12% das compras feitas na plataforma mobile. Só que a favor dele, ele tem um lucro gigantesco. Um lucro operacional de 43%. Em comparação com os competidores americanos, é maior do que o eBay, que é 18%, o Google é 20% e a Amazon acumula anos, perdas sucessivas, está perdendo 0,1% no ano. Eu acho que a Amazon ainda não se provou lucrativa, por mais incrível que possa parecer. E é interessante isso, porque historicamente a empresa se tornou, teve o fluxo de caixa positivo em 2002. Quer dizer, ele lançou em 99, em 2002 ele já provou que o negócio era viável. Eu não sei se é o modelo, exatamente o modelo que ele criou que permite isso, ou se também tem um pouco a ver com o fato de ele estar na China. Não, sem dúvida. Ele tem um preço competitivo que ninguém vai ter. O nosso internauta aqui, o Renato Cesário, comentou: o Alibaba reflete o que é a China, poder financeiro e sem democracia. Tô fora. Acho que é um pouco essa impressão que muita gente tem. Por que ele consegue esse preço competitivo? São leis trabalhistas lá que não são muito favoráveis ao trabalhador, é impossível competir com a manufatura lá, enfim, é uma série de coisas que... Acontece que as empresas do mundo inteiro estão produzindo lá, né? Então, o seu iPhone é produzido na China. Aqui, às vezes, também. A sua roupa também. Sua roupa, tudo, cara. Hoje em dia, o desafio aqui vá no shopping, entre numa loja de departamento, vê a etiqueta. Ou é China, ou é Índia, Bangladesh, Vietnã. Singapura. Mas, de qualquer forma, é um sistema mercador aí que assim, não pode ser considerado só uma vertical, né? Ele não está só em um ramo, ele já é horizontal e domina toda a cadeia, né? Pois é. Bom, a gente está falando aqui de expansão de negócios, de grandes empresas indo para várias áreas, e essa semana teve um anúncio de uma grande empresa de tecnologia que está indo para uma área que aparentemente não era muito esperado dela. O Facebook já havia anunciado que ia começar a usar drones para tentar levar a internet, né, aviões não tripulados, para levar a internet para regiões remotas do mundo. E essa semana saíram alguns detalhes sobre esse projeto dos drones. Seriam aviões do tamanho de Boeing 747. Ou seja, não seriam aviões de mentirinha, assim, um drone pilotável, isso aqui a gente já testou aqui no Infolab. É um negócio de 28 metros para levar a internet para... a foto que ilustra essa matéria é de um Boeing levando um ônibus espacial da NASA, só para você ter noção do tamanho do que é um Boeing 747. Só que eles falam que seria um Boeing leve. Não seria um Boeing. Um Boeing, exatamente, seria do tamanho de um Boeing. Então a comparação é que seria do tamanho de 4 Prius, mas ele pesaria igual a 4 pneus. Prius é o carro, o carro elétrico. O carro elétrico.
Eu acho que na verdade, uma loucura. Isso não vai dar certo. Não me parece dar certo. Eu espero, assim, com toda a força, que eles não digam que a internet caiu. Piada. Realmente vai cair, né? 28 metros caindo do céu não é bom. A grande questão é a questão da regulamentação. Eles vão voar numa altura que é muito maior hoje do que voam os aviões comerciais. Vão voar entre 18 e 27 quilômetros de altura. Hoje os aviões comerciais voam em torno de 15 quilômetros de altura. Não tem regulamentação prevista para isso. Obviamente, você não tem nenhum piloto que vai ficar numa altura dessa, cruzando e voando o mundo, sem parar, voando porque sem a ideia parar. é que eles sejam aviões movidos a energia solar e que eles não precisam pousar por meses, que eles fiquem lá só levando sinal de internet. O Brasil tem um projeto de satélite para fazer isso. O Google tem um projeto de balões, o Project Loom. Que já foi testado, inclusive, em alguns lugares. E assim, a gente já comentou isso em outros podcasts, mas por que essas empresas querem fazer isso? Elas querem levar a internet para as pessoas que não têm ainda acesso para continuar crescendo em termos de audiência, né? É basicamente isso. Por isso que elas investem tanto em internet, assim. Elas querem ter uma manutenção do crescimento. Não é só uma coisa não é só uma coisa social, assim, de levar a internet para as pessoas e tal. Não, óbvio que não. Essas empresas chegando no limite delas, sei lá, 95% das pessoas nos Estados Unidos têm Facebook, estou chutando, mas é um número assim muito alto, todo mundo lá está conectado. Na Europa já tem muita gente, vários países da América Latina também. Para onde eles vão? E é justamente isso. Pelos detalhes que saíram desse projeto do Facebook, existem dados que mostram que 15% da população do mundo tem acesso zero à internet. E eles mapearam 21 países na América Latina, Ásia e África, que seriam fortes candidatos a ter essas aeronaves, né? O problema é o seguinte, a justificativa, de alguma maneira, é impossível levar a internet para esses lugares porque os custos de infraestrutura são altíssimos, ou esses países são isolados, ou tem leis complicadíssimas que você não consegue entrar, uma empresa de infraestrutura não consegue entrar. Só que também, você tem que começar a discutir a legislação. Você tem um avião sobrevoando seu território que pode cair na cabeça de alguém de 27 km de altura, ele vai se desfazer antes de chegar na Terra? Acho que não, provavelmente não. Sei lá. Ainda tem um problema de legislação envolvido em ambos os casos. É um risco, né? O Vitor Heitor perguntou aqui, Luiz, uma coisa que você estava comentando. E qual seria o benefício para o Facebook, além de talvez mais alguns funcionários? Acho que o benefício é um pouco isso que o Luiz falou, de levar mais internet para as pessoas, e pessoas com internet acessam o serviço do Facebook, que ganha em publicidade, que, enfim, vende os anúncios. É um modelo de negócio deles. Para aumentar a audiência, aumenta o retorno financeiro, né? Essa é a medida. Não, e tem uma questão também que os Estados Unidos não ficou claro. Aqui com o Marco Civil ficou. Você tem uma isonomia de rede, que você não pode filtrar o sinal, mas os americanos não têm isso claro. Então eles querem criar uma infraestrutura de internet própria para poder garantir que os seus produtos sejam acessados, né? Acho que se não ficou claro para todo mundo que acompanha a história do Marco Civil, aqui a gente tem definido que quem fornece para você a internet não pode diferenciar a velocidade daquilo que você vai acessar. Se você quer acessar o YouTube, você vai acessar ele com a mesma velocidade do que você quer acessar o site da Info, ou o site do governo, ou qualquer outro site. E lá nos Estados Unidos não é bem assim. Nos Estados Unidos não é bem assim. Não tem um marco regulatório. O Supremo americano regulou, dá indicações de que podem ter variações dependendo do contrato assinado entre a empresa fornecedora e quem você é assinante da casa. Você pode pagar mais para poder acessar o seu YouTube. Se você só assiste o YouTube, eles imaginam que é legítimo contratualmente você ter esse direito de assinar para pagar mais para o YouTube. E vai penalizar o resto. Então, a única saída seria construir uma rede de internet própria. E provavelmente gratuita, para você poder acessar. Eu acho que tem, pensando do lado benefício e não das consequências econômicas disso, é muito interessante para as pessoas que estão em lugares que não têm infraestrutura adequada ter um acesso, mesmo que seja pago, porque o Facebook ainda não disse exatamente se vai cobrar ou não, mas ter a possibilidade de ter acesso. Esse acesso, acho que gratuito, sim. Acho porque aí o jeito de monetizar é pela... Agora, tem um detalhe aí que me preocupa um pouco do ponto de vista de implementação, assim. Quanto maior a distância que você põe
que seja um ponto de acesso, aí, no caso que é esse avião, maior é o tempo que cada pacotinho de informação vai chegar até ele e chegar até você. Porque ele está numa altitude alta. Então vai dar um lag de acesso, embora a velocidade possa ser muito boa, ele vai ter um tempo de percorrer essa distância. E isso pode fazer com que o sistema fique lento, assim. Então não espere velocidades altíssimas, porque provavelmente não vai ser possível. Pois é. Bom, e a gente falou de várias coisas interessantes aqui até agora, porque a gente estava evitando o inevitável. A gente não queria causar polêmica de novo essa semana, falando mais uma vez da Apple, mas não tem jeito, porque eles lançaram novos aparelhos, a gente teve que repercutir, e agora a gente tem que comentar o fato de que tem muita gente reclamando da atualização do iOS 8 e da história de que os iPhone 6 e 6 Plus parece que entortam no bolso das pessoas. Como são duas histórias polêmicas, vamos separar e falar aqui uma de cada vez. Primeiro, problemas de software. A atualização do iOS 8 a 8.0.1 pode causar problemas no iPhone e deixar ele sem sinal e deixar ele sem a tecnologia de impressão digital, o Touch ID funcionando. Quer dizer, é isso. É um grande problema. Assim, historicamente essas atualizações, elas são, pelo menos deveriam ser testadas antes de ser liberadas. Então, só uma pergunta antes, Luizão. Não é meio cedo para lançar uma atualização para iOS 8? Ou é normal sair uma atualização tão normal, rápida? é normal. São correções de software, né? Mas tão rápido, logo depois de ser lançado? Sim, é porque o software está sendo desenvolvido em paralelo, né? Na real, essa versão do sistema já está em desenvolvimento há bastante tempo, né? É que ela foi lançada comercialmente agora com o lançamento dos aparelhos. Mas a atualização, assim, para desenvolvedor já estava há bastante tempo. É normal porque pode ser que essa atualização seja uma correção de algo grave. Então, correções são sempre bem-vindas. Agora, acontece que essa correção não foi testada o suficiente, me parece. Então, e por isso, esses problemas graves. Porque a piada era que, no caso de alguns usuários, quando eles atualizaram para o iOS 8.0.1, o celular deles virou um tijolo. Tipo, literalmente um tijolo, porque não ligava, não tinha mais conexão com as operadoras, então você não podia fazer ligação. E você não tinha o Touch ID. Tipo, pra que serve ele? Se vocês se lembram, há um ano atrás nós tivemos uma discussão absolutamente igual a essa neste mesmo podcast. Não nessa bancada. Não nessa bancada, porque a bancada era menor, um pouco mais pobre. Melhoramos um pouco. Mas os problemas da Apple continuam os mesmos nas atualizações. E você tinha comentado, se eu não me engano, acho que o seu tio, alguma coisa assim, e você recomendou para que ele não atualizasse o iPhone dele. As pessoas insistem ainda em atualizar muito, não sei o que acontece, eu não atualizei o meu. Os erros acontecem, me parecem ser normal. Early adopters. Exatamente. De qualquer As primeiras software versões assim. sempre vêm com problemas. É um problema grave. É. A gente não está diminuindo a gravidade de você ficar sem a sua conexão com a operadora. É gravíssimo. É difícil. É que tem uma coisa também no mundo de software, e que isso a gente também já comentou aqui, que é o famoso eterno beta, né? De você sempre lançar softwares e testar parte do desempenho do software, você testar com os usuários, antes dele estar propriamente estável o suficiente para ser considerado um release oficial, né? Antigamente, como o desenvolvimento era gradual, essas coisas passavam por várias etapas de checagem antes de serem lançadas. E isso, assim, é um problema de desenvolvimento, mas também é um problema dos usuários, que querem a todo minuto lançamentos, novidades, e aí força essa indústria a andar mais rápido, né? Então tem os dois lados da moeda aí. De qualquer forma, não pode um produto desse porte, dessa envergadura, ter um problema como esse, né? É um erro que tem que ser investigado e trabalhado. Corrigido, porque, especialmente corrigido. Porque não é muito hoje legal. eles pediram desculpa, né? Oficialmente. Mas não deram uma explicação. Não deram uma explicação, mas pediram desculpas. Pois é. Outro problema da Apple reportado essa semana largamente por todo mundo que Esse comprou, não tão grave, eu diria. foi o fato de que os iPhone 6 e 6 Plus aparentemente entortam quando você fica com eles muito tempo no bolso e quando você faz força, assim, uma leve pressão com os dedos. O ponto onde ele parece ser mais sensível é perto dos botões de volume.
e ele fica tortinho. Assim, a gente colocou uma galeria no site com fotos dos iPhones com problema. Seria um problema da nova carcaça dele, da nova estrutura que é de alumínio, mas não é o único aparelho que tem esse problema, que já aconteceu isso. Aparentemente o 5, o 5S, o Sony Xperia, até o Galaxy S4 já aconteceu isso com esses modelos. Ontem eu escrevi um texto e as pessoas me xingaram, não entenderam um pouco a discussão que eu estava querendo levantar, que era a seguinte: esses problemas aconteceram com outros aparelhos também. Não é esse o problema da Apple. E hoje, por sinal, também um jornalista da BBC fez o teste prático, colocou o iPhone no bolso da frente, no bolso de trás, sentou, levantou, sentou, levantou, sentou, levantou, e aí fez em cadeiras duras e cadeiras macias. E depois passou o dia inteiro com o iPhone no bolso e não aconteceu absolutamente nada. A Apple disse que oficialmente foram só 9 pessoas que reclamaram. Toda a discussão começou a partir de um vídeo de um usuário do YouTube, um youtuber que faz reviews e faz unpackings ali de produtos, em que ele força, de fato, o iPhone e consegue entortar. Até o Luiz pode comentar, Luiz, isso não é um teste padrão de laboratório, que porque não quer dizer nada. E depois ele tenta repetir, depois ele iPad. tenta fazer com o Note, se eu não me engano, e não consegue, mas a gente não sabe se a força aplicada é a mesma. Então, testes no laboratório são feitos com equipamentos de precisão, repetindo no mesmo ponto, a mesma força sobre o aparelho. Começou uma discussão em cima desse assunto que ela não é relevante, se esse aparelho é bom ou não. A gente pode discutir o software, tem um problema no software, aí a Apple errou. Mas eu acho que até... Cato, eu discordo um pouco. Eu acho que pode ser discutido sim, mas isso é um ponto interessante. Me parece assim, porque isso não aconteceu com a gente, por sorte, porque isso é um problema, mas me parece que é mau uso do aparelho, né? Tá, ok, aí você vai falar, não, mas andar com o aparelho no bolso é o uso que eu quero fazer e você que está errado de tomar cuidado com o seu aparelho. O aparelho deveria ser resistente. Ok, é um ponto de vista, né? O fato é que a indústria... Tô torcendo aqui. A indústria, ela está diminuindo o tamanho dos aparelhos sucessivamente. Cada vez mais finos, mais finos, mais finos. Se você olhar antigamente, eram os tijolos dos smartphones. E por isso eles eram extremamente resistentes. Você podia jogar a escadaria abaixo, que ele ainda ia funcionar no final. Só o flipzinho que ia poder quebrar. E se quebrasse um botão, alguma coisa, você arrancava o teclado, colocava outro e o bicho estava lá inteiro. Então, é uma evolução da indústria no sentido de ficar mais fino, confortável para se manusear e tal. Só que tem uma contrapartida, é óbvio isso. Calma, Talvez tenhamos atingido, inclusive, o limite dessa... Pode ser? Pode ser, calma aí. Dessa espessura. Calma aí. Tudo bem, é uma questão física, literalmente física. É uma superfície fina, ela é mais leve, você aplica força em um ponto, uma determinada força, ela dobra. O problema, para mim, tá em não avisar o usuário de que ele não pode botar o celular no bolso e sentar. Eu entendo que nem todo mundo, não aconteceu isso com todo mundo. Aconteceu em alguns casos, mas assim, teve alguns casos depois, foi descoberto que as pessoas começaram a tentar dobrar e fazer força com o dedo. E eu acho que isso é uma coisa estúpida de fazer. Eu posso tentar agora com o meu aqui. Vai isso e dar um soco no seu carro. É óbvio que ele vai amassar. Não só que o carro, né? Tem que vir um manual agora. Mas calma, você não pode querer comparar jogar o telefone da escada a colocar ele no bolso e sentar. Então, se tem uma chance desse aparelho entortar com você com ele no bolso, e talvez seja uma coisa que as pessoas estejam dispostas a assumir esse risco. Olha, eu quero um celular fino, eu acho ele leve, eu gosto muito do sistema operacional, gosto muito da empresa, gosto do design, gosto de tudo. Mas que venha avisado, não coloque no bolso e sente. E aí, cabe ao usuário decidir. Então, mas eu acho que estou disposto a isso, vou tirar do bolso, colocar em cima da mesa e sentar. Quando o iPhone teve problema da antena... Concordo com esse ponto de vista. Quando o iPhone teve problema com a antena, você se lembra que a Apple falou que o problema era no jeito que as pessoas seguravam o iPhone. Aí lançou o bumper para corrigir. Exatamente. Aí, de fato, era um problema da estrutura do aparelho, que foi corrigida. Não me parece ser o mesmo caso agora, porque a gente não consegue repetir esse erro em escala. Peraí, porque vai depender de calça, pode até vai conseguir depender... repetir, mas repete com os outros aparelhos também, não é só Exato. a Apple. E
como é que a gente vai repetir em qual situação esses 9 aparelhos que entortaram na calça de uma pessoa aconteceu? Ele estava sentado num banquinho, a calça dele era de jeans ou era de sarja, não sei. Peraí, ó, tem um comentário aqui. Imagina no manual, calças de sarja não são... Cato, eu discordo. Não tem. Ó, o Júnior Pereira falou que isso na prática não acontece. Eu acho que ele tá falando dos iPhones entortarem. O problema é que as pessoas realmente gostam de tacar pedra. É o sujo falando do mal lavado. Olha, assim, respondendo que eu acho que ele tá meio na linha do Cato. Gente, desculpa, é uma calça. Sério, é uma calça. A pessoa botou no bolso e sentou. Não é um banquinho, é uma calça de ferro. Tipo, não dá, entendeu? Eu acho que não dá. Eu acho que deveria ter um aviso, pelo menos, de que é possível que isso aconteça se você pressionar demais. Em alguns aparelhos elétricos e eletrônicos, vem escrito para não botar na droga do micro-ondas. Se vem escrito para não botar no micro-ondas em alguns aparelhos, que tipo, é óbvio que eles não foram feitos para botar no micro-ondas, então que vem escrito que não pode botar no bolso da calça e sentar. É porque não dá para comparar. Se você colocar qualquer coisa no micro-ondas, vai estragar. E não significa que colocar em qualquer calça vai estragar. Mas pode estragar. Pode estragar. Mas se você colocar no micro-ondas, com certeza vai estragar. É bem diferente de com certeza vai e talvez aconteça. Agora, ó, tem o outro lado da moeda, que é assim, a Motorola, para quem não se lembra, fez alguns smartphones finos antigamente, o Razr Max, por exemplo, que tinha Kevlar na parte traseira do smartphone. E era feito por uma estrutura um pouco mais resistente. Bom, qual que é a diferença nesse caso? Ela usou materiais mais rígidos. O Kevlar é usado para... Coletes à prova de bala. Colete à prova de bala. Por que ela usou esse material? Porque ela torna o aparelho mais resistente. Quer dizer, a Apple, ao usar só alumínio, ou uma liga de alumínio com titânio que ela não, e tal, não revela a formação. Ela assumiu esse risco. Tá? E o aparelho está ficando cada vez mais fino, tá? Chegando num ponto que a gente vai segurar um papel ao invés de um smartphone. O Leonardo Barreto comentou: acho que é o custo-benefício de ter um aparelho fino de alumínio. Concordo, Leonardo. Concordo, tipo, faz parte. Eu adoro ter um aparelho que é mais leve, que é mais fino, que é mais fácil de você usar, que não pesa 1 tonelada. Eu só acho que não dá pra dizer que isso é parte do percurso e que a empresa... desculpa, gente, acontece, ou não é nossa culpa, isso não é um erro, vocês estão usando ele errado. 9 pessoas, sendo que ele foi lançado há 1 semana... É um número considerável de pessoas que tiveram problemas com ele. Eu acho que valeria sim a empresa eu não acho. Dentro do universo de iPhones vendidos, 9 reclamaram. 9 que a Apple disse que chegou então, nela. Pequeno detalhe, as pessoas têm esse costume de... tem um problema... tem um problema e de repente elas reclamam na rede social e não vão relatar isso para a empresa ou na loja que compraram e tal. Isso é um problema das pessoas. Então eu acho que a maioria que pode ter esse problema não chegou ainda na Apple. Mas elas devem fazer isso porque o Wall Street Journal soltou um artigo conversando com o suporte da Apple de que a Apple tem um guia lá para checar se realmente o aparelho... se foi mau uso ou se realmente de o fato aparelho... a liga que... de fato, uma curvatura ali que não é natural do aparelho. Porque eu entendo que isso já aconteceu com outros aparelhos, até a galeria no nosso site mostra isso, aparelhos de outros modelos, outras fabricantes com esse problema. Só que não me parece que foram tantos casos registrados desses Então, outros. eu não sei se é tantos casos, ou porque na hora que você... É o Huawei. Porque a Apple traz... eu vi que esse aqui entortou, vou entortar o meu. A Apple traz consigo uma mídia que nenhuma outra marca traz. E isso é a discussão primeira lá atrás. A gente cobre muito bem o evento deles. Os outros eventos não são tão badalados. Não tem tantos jornalistas nos outros lançamentos do Nokia Lumia, por exemplo. Não tem. Não tem ao vivo. Mas também não tem tanta gente comprando. Não tem tanta gente comprando. Tudo que envolve Apple é badalado. Tem fila. As pessoas fazem fila para comprar iPhones. As pessoas não fazem fila para comprar Nokia Lumia. Todo respeito ao Nokia Lumia. Opa, faz, hein? Mas não é uma fila proporção. Na mesma proporção. Não é uma fila de 5 mil pessoas na loja de Nova York. E esgota o aparelho. A Apple traz consigo, historicamente, trouxe com ela, e isso faz parte do marketing. Só que o outro lado do marketing é isso. Um problema pequeno cresce muito. Tem um pequeno... Pode ir. Não, o Renato Cesário comentou aqui: a Apple se preocupa apenas com o design. No mundo atual, as peças
As pessoas usam camisetas sem bolso e as calças jeans têm bolsos na frente. Tipo, elas não pensam na utilidade prática de você colocar o iPhone no bolso da frente. Não sei se não chegam a pensar nisso. Eu tava, enquanto vocês estavam falando, eu estava me lembrando de uma coisa da Apple, que já aconteceu também com outros fabricantes, tá? Isso não é exclusividade da Apple. Mas ela, historicamente, tem produtos que já tiveram problemas graves. Vou citar um exemplo, o roteador com HD. Não tinha refrigeração no roteador com HD e o HD queimava depois de um tempo de uso. E alguns até queimavam o roteador. Isso era um problema, foi um problema clássico da Apple. E a Apple simplesmente ignorou esse problema, como se ele não existisse. Milhões de usuários pegaram o número serial, criaram páginas com vários números seriais de roteadores com HD que tinha dado problema, e a Apple ignorou. Quando foi isso, Luizão? Faz um bom tempo já. Foi antes desse boom das redes sociais, né? Sim, aconteceu com o Cadu, é isso? Aí eu comprei o roteador sem HD porque eu sabia do problema. Exato, e isso foi ignorado pela Apple. Então, assim, enquanto os consumidores não aprenderem que eles têm que ir na loja e reclamar e falar, olha, meu aparelho deu problema, e também reclamar pelas redes sociais, assim, não tira o poder das redes sociais. Melhor, assim, se você comprou um produto, se sentiu lesado, procure a justiça, sabe? Aciona a justiça para ter seu dinheiro de volta, porque é um problema da empresa. Ela tem que reconhecer esse problema, né? E se ela não reconhece pelas vias normais, que seja pela via legal, né? Ó, peraí. O Gabi Gomide, comentou aqui que em todo lançamento do iPhone essa mesma conversa é levantada. Na minha opinião, fica claro que não é um problema físico, a questão é bem diferente. Qual é a questão, Gabi? Também não entendi. Comenta aqui com a gente qual que é a questão. Será que é o hype que o Caso estava falando? Que tem essa história? Eu concordo que tem muito de 2, 3 aparelhos para ter dado problema, aí você postou, você viu que entortou, você foi, botou o seu na calça, fez uma aula de yoga com ele, ele entortou. Virou um meme, né? Começaram a criar um monte de imagens engraçadinhas. Os americanos do Verge fizeram com uma banana. Olha o problema de uma banana entortando. Quando você faz assim com uma banana, a banana entorta. Bandgate. Não. Pegar alguma coisa e fazer força para entortar e provar que ela entorta é tipo... Então, e toda a discussão é a partir daquele vídeo, desse vídeo que tem mais de quase 7 milhões de visualizações e você não consegue repetir esse vídeo. Eu espero que quando tivermos os iPhones aqui, a gente possa fazer os testes. Eu não espero. A gente possa fazer os testes com as máquinas. Peraí, qual que é a regra aqui do Infolab, Luizão? A primeira regra do Infolab é não realizar testes destrutivos. A gente não aprende, destrói... no primeiro dia que a gente chega aqui na Info, se a Apple... a gente aprende com o Luizão isso, no se a Apple, Infolab. não, calma. Se a Apple mandar pra gente um aparelho e falar, vocês podem entortarem ele à vontade, a gente vai entortar ao vivo. Então a gente lança o desafio agora. A Apple mas a Apple tem que fazer isso. Ó, sobre e o Leonardo comentou aqui que é a primeira vez que ele consegue acompanhar o podcast ao vivo devido ao trabalho. Muito bom. Oba, Leonardo, obrigada por acompanhar a gente. Cuidado aí, Cato. O Vitor Heitor comentou aqui agora sobre o iOS 8, voltando um pouco na questão do software. Ele diz que sempre ocorrem erros, até no Android, mas a diferença é que no Android a atualização quase nunca é feita e o aparelho fica com o software bugado, enquanto na Apple sempre é feita a atualização para romper esses erros. Discordo. Bom, discordo. Meu aparelho atualiza direto. O meu também. Isso depende do fabricante, na verdade, e depende da operadora, né? A gente sabe que a operadora limita as atualizações, né? No caso do Android. No caso e também as empresas, assim, dependendo do smartphone que você tem Android, as empresas fazem modificações no sistema e que não permite ele acompanhar a mesma velocidade de atualização do Android lançado pelo Google, né? Pois é. Então depende. O Cristiano Farias comentou que ele tem um iPhone 4S e um 5. Uau, Cristiano, impressão. E disse que ambos são 8 GB, mas que ele não imagina atualizar tão cedo. Olha, 8 GB realmente não vale a pena atualizar, porque só o sistema atualizado... Depende do uso que ele faz também. Exato. A gente comentou aqui no último podcast que estava dando alguns problemas nas atualizações, né, além desses que a gente comentou agora. Por falta de espaço. Né? Mas por falta de espaço, que para você instalar o iOS 8 no seu smartphone, você precisaria de 4 GB livre.
Ele não consome esse espaço, mas para atualizar você precisa ter esse espaço livre. Ele consome um pouco mais de talvez, chegar no máximo a isso. Mas, então, talvez não valha muito a pena para você mesmo. Você tá certo. É isso aí. Pois é. E acho que é isso. Acho que a gente consegue concordar em alguma coisa sobre essa questão dos iPhones entortáveis. Cara? Eles entortam. Isso acho que é a única certeza que nós temos. Eles entortam. Agora, se é um grande problema ou não, aí a gente... É difícil de mensurar, né? A gente fica aguardando, então, a Apple nos enviar um aparelho próprio para ser destruído. Bom, a gente pode fazer vários testes. Vários testes destrutivos. Compara ele com a banana, enfim. Faz todos os testes que quiser. E, claro, quem ainda estiver assistindo a gente aqui e quiser tentar adivinhar a idade do Rafael Catto, fique à vontade. 42 anos foi uma aposta, 38 foi outra aposta, e a gente recebeu uma de 28 também. 28. 42 foi um pouco... Eu vou dar uma dica mais, sobre a idade do Catto. É que 42 é a resposta para todas as perguntas do universo. Rafael Catto é mais novo que eu. Fica aí a dica. Até o próximo podcast. Tchau.